Olá, saudações, irmãos e amigos. Mais uma vez nos encontramos para conversar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus, sobre os ensinamentos dela, o que ele tem para a nossa salvação, né? O que é concernente à nossa salvação. E até tem uma pergunta hoje que deve direcionar aí a nossa reflexão, né? Que é se você se considera uma pessoa convertida, né? E logicamente na sequência perguntar, e será que com isso eu estou salvo ou não? Talvez essa pergunta não seja boa para a gente julgar agora, mas saber se a gente é uma pessoa convertida parece interessante, né? E outra coisa, será que uma pessoa não convertida pode ser salva? Bom, essa é a pergunta que a gente não pode responder hoje, né? Mas assim, com relação a estar convertido, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? E aí você pode definir no final se essas perguntas, essa argumentação toda te ajuda ou não, e você vai atrás de uma outra resposta, certo? Então, certa vez teve um pastor que indagou isso e trabalhou essa questão com as suas ovelhas lá na sua igreja, né? Então, a pergunta era basicamente essa aí. Era um teste assim que ele fez, né? E eu acho que vale a pena a gente pensar nesse teste pra gente, né? E colocar em prática, e pensar dentro de um ambiente prático. Você tem certeza de que já foi convertido? Ou de que você é convertido? Ou de que possa vir a ser convertido? Enfim, né? Então, assim, esse pastor fez essa pergunta, né? E outra você tem certeza de que você está convertido hoje? Ou que foi convertido hoje? Então, como saber, né? Essa nova vida, ela não é assim adquirida ou planejada, né? Ela é concedida de uma certa forma. Então a gente pode pensar aqui, trabalhar isso um pouquinho, mas é possível saber sim por nós mesmos aí se temos o dom de Deus, a obra do Espírito Santo em nossa vida, né? Eu gostaria de incluir alguns pontos aqui para saber por nós mesmos se experimentamos ou não esse nascimento, certo? Eu pergunto assim para você: Jesus Cristo, ele é o centro e o foco da nossa vida espiritual ou da sua vida em si? Ele é o foco da sua vida? Enfim, vai mais adiante, vai pensando sobre isso. Eu tenho uma passagem bíblica lá em 1 João 5,12, vamos ver aqui ó, na tela, aí está mostrando o versículo. Ó, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E assim, gente, eu acredito que a palavra de Deus na Bíblia, pela Bíblia, pelos livros que nós temos aqui, ó, são 66 livros, da Bíblia que conhecemos, essa aqui, enfim, não importa agora no momento a versão que eu estou usando, isso é uma outra questão, mas ela é basicamente uma regra de fé sua. Pode que não seja, porque tem gente que acredita em Deus, não precisou, de certa forma, conhecer na sua totalidade sobre Deus. Ela tem as referências da natureza, por impressão do Espírito, que leva ela a conhecer o que é certo e o que é errado. Tem pessoas que são assim, você briga com ela por essa questão aqui e dá problema. Mas, tipo assim, tem vezes que você até nota que ela anda de acordo com o que está escrito aqui, certo? Mas eu penso que o princípio da conversão está em você conhecer o próprio Deus, porque, poxa, você vai entrar para um conceito, um estilo de vida que está ligado diretamente com o Criador. Você precisa ter conhecimento, principalmente do seu Criador, certo? Quer dizer, você não entra ali para adorar alguma coisa que você não conhece, você não sabe, você não entra para algo sem ter conhecimento, certo? Então, assim, tem um livro também, eu não trouxe agora aqui, mas eu tenho, que se chama Caminho a Cristo. Ele faz parte da literatura cristã hoje em dia, né? Que nos apresenta duas maneiras pelas quais a gente pode saber se somos cristãos ou não, né? Que são assim, por exemplo, de quem que a gente gosta de falar, né? Ao longo do dia, ou com as pessoas, a gente se reúne com as pessoas, a gente conversa sobre o quê? Em algum momento a gente
toca no assunto de Cristo, ou do que é viver em Cristo, da vida em Cristo em si, enfim, né? Do que a gente gosta de pensar. Qual é, no nosso dia a dia, no nosso hábito, a gente pensa em quê? No que a gente está ligado, no que a gente pensa no dia a dia, né? Nesse livro Caminho a Cristo, na página 58, diz assim, ó, por vezes é fácil dizer que amamos a Cristo quando alguém nos pergunta a respeito, mas qual que é a prova real, né? Quanto tempo despendemos de fato na presença de Cristo, ou na presença de Deus, né, em oração, conversando com Ele, enfim, ao longo do dia, sua cabeça tem aquela conexão com Ele ou não, né, em companheirismo assim com Ele, né, eu faço essa pergunta. E se Jesus for o centro e o foco da nossa vida, toda essa existência ela vai girar em torno desse nosso relacionamento com Ele, ok? Então, Ele será a nossa mais importante prioridade, ok? E Ele será o primeiro a quem nós volveremos aí para o companheirismo e o último para quem não vamos ter aí tempo, certo? Então, assim, uma segunda pergunta, tá? Isso que eu falei foi o primeiro bloco, ali a primeira pergunta. Você tem profundo interesse na palavra de Deus? Quanto interesse você tem pelas coisas que estão aqui escritas? Quanto tempo você perde ou você ganha aqui em cima da palavra de Deus? Quanto tempo, certo? Aí em 1 Pedro, como estamos vendo aqui no capítulo 2, verso 2, nos diz que como bebês recém-nascidos, devemos desejar o genuíno, né? O termo aí significa simples, ok? Leite da palavra de Deus. Devemos ser famintos, ok? E ao mesmo tempo em que podemos deliberadamente aí despender tempo com a palavra de Deus, procuramos então colocar-nos no ambiente onde o Espírito Santo atua, né? Pode ser uma ocupação assim meio penosa, gastar tempo aí procurando por nutrição espiritual, enfim, até nós nascermos de novo. Você precisa do leite espiritual, ok? Mas uma das primeiras coisas que ocorre a alguém recém-nascido é sentir fome, certo? Então, a nova capacidade de conhecer a Deus, ela é um dos dons que o Espírito Santo concede, assim, no seu milagre no novo nascimento, certo? Você tem aí, agora, uma terceira pergunta, você tem uma vida de oração significativa? Essa pode ser a parte mais difícil, porque você vai adentrando em setores na sua vida e começa um questionamento que vai pôr em xeque a sua vida espiritual, certo? Porque a oração, ela é a respiração da alma, da nossa alma. O cristão, ele renascido, ele possuirá o desejo de se comunicar com Deus e o seu Filho Jesus Cristo? É uma pergunta, né? Ele vai procurar ter um relacionamento pessoal com Deus? Então, se você der uma olhadinha ali, por exemplo, em João 17, no verso 3, né? A oração, como eu disse, ela é a respiração da alma. É essencial para a gente poder respirar após o nascimento, né? Espiritual, fisicamente, a vida sem respiração é uma experiência muito curta, ok? A quarta pergunta é: você admite a sua condição pecaminosa como ser humano, como carne? Essa estrutura carnal, né, pele, osso e fisicamente falando, você reconhece que isso aí, essa estrutura física, ela é pecaminosa? Você diz, mas eu não lembro se eu pequei essa semana. Não interessa se moralmente, enfim, ou acidentalmente ou não, você pecou ou não, a ação em si da carne. Uma coisa é a carne, uma coisa é a ação da carne, certo? Então você reconhece que o primeiro trabalho do Espírito Santo em sua vida foi realizado? Enfim, é uma pergunta que parece que fuge um pouquinho, mas vamos adiante, né? Então, eu pergunto de novo, tem você aí estado mais
convencido da sua pecaminosidade, da sua necessidade de um Salvador por conta dessa sua pecaminosidade, dessa sua carne que te leva para a morte, vamos dizer assim, você quer, sua mente te diz o tempo inteiro as coisas que você tem que fazer o certo e você parece que está imbuído num sistema que você não consegue fazer as coisas certas e você clama para Deus, meu Deus, Senhor, me tira desse corpo que me leva em direção à morte, certo? Então, quanto mais próximos nós estivermos de Jesus Cristo, mais nós vamos nos conscientizarmos aí da nossa pecaminosidade, certo? Mas assim, toda vez que nós nos sentimos aí santos, vamos dizer assim, e que já atingimos a justiça, estamos dando aí uma certa evidência inconfundível de estarmos metidos em algum apuro, certo? Então, isso significa que vamos continuar a praticar o pecado, entre aspas, nós vamos ver isso aí. Mas ainda somos pecadores, ainda dependentes do poder purificador de Cristo, vamos dizer assim, né? Enquanto a vida durar. Na compreensão de nossa fraqueza está a nossa força. Está você em Cristo? Porque Ele é a sua força. Não é a força que tem dentro de você para vencer essa condição, essa sua natureza, certo? É a força que Ele te dá para vencer. Não é a força que você obtém e você vai conseguir vencer. Não existe esse parâmetro, você não vai encontrar. Quem te dá a força é Ele para vencer. Porque Ele venceu primeiro e Ele te ensina e te dá a força para vencer, mas Ele precisa habitar dentro do seu coração e você vai encontrar isso lá, se eu não me engano é João 15, onde fala ali, João 14 ou 15, que fala sobre a videira verdadeira, onde Ele é a árvore e nós somos os ramos dessa árvore. Ele é a videira verdadeira, da onde a vide, onde sai a vida, um ramo fora da árvore que foi arrancado, ele passa a morrer. Então, se você não estiver ligado à videira, logicamente, não há vida. Entende? Você vai morrendo aos pouquinhos, arranca um pedaço de um galho de uma árvore, você vê quanto tempo vai levar para ela morrer. Ok? Continuamos então. Essa é a pergunta, né? Você se considera que está em Cristo? Né? Não. Se você não se reconhecer errante, desamparado e condenado, pecador, certo? Então, a pergunta era se você está em Cristo, né? Não se você não se reconhece errante, e desamparado e condenado pecador. Você sabe que é mais fácil a pessoa que reconhece que não tem salvação para si do que aquele que vive tentando e disse que muitas vezes não consegue perceber que não pecou, tipo assim. Duas coisas que não pode acontecer. É você afirmar que pecou ou não durante a sua semana. Essa semana eu acho que eu não pequei. Tipo assim, é um julgamento que você está fazendo que não compete a você, certo? Outra coisa que não pode é pessoas, ou você perguntar para outras pessoas, irmão, você pecou essa semana? Porque esse é o tipo de pergunta de sabotagem do próprio inimigo de Deus. Porque ele vai incitar a outra pessoa a pecar em dizer que não pecou talvez, ou que pecou. Porque se ele pecou, então há condenação para ele. Entende? Quer dizer, ele vai te pegar pela pergunta. Então, esse é o tipo de pergunta que um cristão não deve fazer. E quem faz está fazendo a obra do diabo em fazer a pergunta se ela está vivendo de acordo, se ela está conseguindo não pecar, certo? Essa é uma pergunta que não se faz, porque é um julgamento que é Deus que está trabalhando, ok? Você está trabalhando em direção à salvação, se agarrando em Deus na videira. Deixa que Deus julgue até onde isso aí vai te levar à salvação ou não. Ok? Então, assim, uma quinta pergunta é: você possui paz interior? A paz, ela é um dos primeiros frutos do Espírito, né, a surgir na vida de um cristão renascido. Então, até em Romanos 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Paz interior.
a despeito de qualquer perturbações que venhamos enfrentar exteriormente, é uma das evidências de que somos nascidos de novo. Ok? E uma sexta pergunta, e basicamente para finalizar, tem você o desejo de partilhar com os outros a nova vida em Cristo que você encontrou? Então, assim, ainda naquele livro que eu mencionei para você, O Caminho a Cristo, tem um trecho que ele elucida dessa forma, né? Tão depressa uma pessoa se achegue para Cristo, nasce-lhe no coração o desejo de revelar aos outros que precioso amigo encontrou em Jesus Cristo, ok? A salvadora e santificadora verdade não lhe pode ficar encerrada no coração, né? Se nos achamos revestidos da justiça de Cristo, né? Não será possível calar-nos. Teremos alguma coisa para dizer, certo? Isso transborda de dentro para fora. Aquela nova vida que você tem, você não controla isso, certo? Então, o novo nascimento, ela é uma maravilhosa experiência e evidência do miraculoso poder de Deus na vida de uma pessoa. Você já viu um ateu convertido? Só que é o seguinte, não para por aí, né? Um dos problemas da igreja laodiceana nos dias de hoje é que os seus membros, né, só aceitam a primeira e a segunda obras do Espírito Santo na vida deles, né? Eles estão convictos de que são pecadores, aceitam a graça justificadora de Deus e experimentam um novo nascimento. Mas há mais. Ao se converterem, as almas, sua salvação ainda não está realizada, ok? Tem elas então uma corrida pela frente. Está perante elas uma luta tenaz, veja só, para combaterem o bom combate da fé. Não há tréguas nessa luta. A batalha dura a vida inteira, ok? A partir do momento que você entrou para esse círculo como é que eu vou dizer assim, de conversão ao cristianismo, não existe paz na terra. Você entende? Só existe paz interior dada por Cristo para você, porque este mundo jaz do maligno. E enquanto você viver no cristianismo, enquanto você não for morto aqui, não vai haver sossego, porque Cristo ele veio trazer de uma certa forma espada, ok? Porque ele te separa, ele te corta no meio e te separa daquilo que é do mundo e te separa para um outro lado, ok? Então, meus queridos, sempre vai haver dissensões, conflitos e tal, porque você está entrando na contramão do mundo. Não existe, entende? Então, assim, você vai percebendo que dentro você entrando para esse mundo, você está fazendo mudanças, tirando coisas e inserindo uma outra, entende? É como se fosse um programa de computador, um app novo no celular que ele vai ter que se adaptar, vai fazer coisas novas ali, e por conta dessas coisas novas você acaba às vezes tirando outras, entende? Porque não compete, tipo assim, é água e o óleo que não se mistura na água. Entende? O óleo não se mistura ali. Então, o que vai acontecendo? Nas tendências, aí, no dia a dia você percebe assim, quanto eu já consegui ser menos irritável ao longo do dia, entende? Porque se tem uma coisa ligada a Deus, é a questão dos comportamentos, é um dos pontos assim que você nota que houve mudanças através do comportamento da pessoa. Entende? Ela começa a mudar. Ela se irritava o dia inteiro, passava gritando o tempo inteiro, brigando com as crianças e tal. E você vê que, tipo assim, parece que você vê ela 1 ou 2 ou até 3 vezes no dia que deu algum conflitozinho ali. Em função de acordar de manhã até a hora de dormir, aquela confusão que era todo dia, você vê tipo assim, nossa, 80%, 90% mudou muito aquela pessoa. Tem que ter sido uma obra magnífica que aconteceu na vida da pessoa, que só Cristo pode fazer, entende? Então você vê nos atos costumeiros aí, nas tendências das palavras e dos atos,
para mais ou para menos, você vai sentir essas diferenças, certo? Então, você precisa perceber isso. Mas, tipo assim, não se concentra nessa questão se você já conseguiu ou não. O certo é você seguir a estrada, continua nela, entende? E confia em Deus, seja confiante, seja calmo, manso, tranquilo, e espera em Deus. E esperar em Deus, um outro momento a gente vai tratar sobre esse assunto, o que é ter paciência, o que é esperar, o que é ser longânimo, enfim, nós vamos tratar desses assuntos também, né? E assim, gente, pense sobre a sua conversão, porque os teus atos diários, entende? No que você pensa, no que teu pensamento cai ao longo do dia, o que você está, entende, cogitando ao longo do dia, tem as coisas de Deus interligadas? Ou você está pensando só em trabalho, só em dinheiro, porque você tem que pagar as contas? Isso é uma coisa lógica, é uma coisa meio que no automático que você tem que fazer para a vida sem precisar criar uma movimentação volúvel, você entende? O que precisa ser volúvel na sua vida é sim a vida de Cristo transparecendo na sua vida, mas você tem que saber disso dentro do seu coração. Os outros não precisam também, você tem que fazer para os outros ver que eu estou com Cristo. Não, primeiro tem que ser para você, você tem que sentir, entende? Tem que saber se Cristo vive na sua vida, entende? Com que hábito, com que tipo assim, ao longo do dia, quanto você se interessa de falar de Deus para as pessoas, ou falar de uma nova vida, ou você nota as dificuldades da pessoa, poxa, olha só, essa dificuldade tu tem, Cristo poder te ajudar dessa forma, ou você não precisa nem comentar, mas a tua atitude em ajudar aquela pessoa na sua dificuldade pode demonstrar, entende, com um certo afeto, um certo amor, um carinho, ou consideração, que você está oferecendo algo diferente para ela, que tem a ver com Cristo. Porque o mundo anda na contramão de Cristo, ele não é bom, o mundo não é bom, Cristo, Deus é bom, entende? Então essas mudanças diariamente, entende? E principalmente quem é pai de família, o mundo dele está dentro da família dele, entende? Tem aquele que é solteiro, que aí tipo, é outro mundo, você entende? Mas ele precisa saber, dentro desse contexto, o que aí está interligado com as coisas de Deus ao longo do dia, ao longo da sua vida, ou aonde a sua cabeça paira, você entende? Quer dizer, as coisas que você está assistindo, que você está comendo, que você está vivendo, vestindo, assistindo no seu celular, no computador, na televisão, o que você assiste? Essas coisas te edificam? Elas te aproximam mais de Deus? Te aproximam mais do caráter cristão, no sentido te motiva, te incentiva a olhar mais naquela direção? Ou o que você está assistindo? Ele é agradável, ele é louvável aos olhos de Deus? Tipo assim, né? Deus se agrada daquilo que tu está assistindo, do que tu está comendo, das suas atividades diárias, como você trata as pessoas, como você é gentil ou não, honesto com as pessoas, entende? Você anda numa justiça que está acima deste mundo, entende? Como diz a Bíblia, que se a tua justiça não exceder às dos escribas, dos judeus e tal, não terá adiantado de nada, porque você tem que estar acima do sistema em justiça, porque a justiça desse mundo, ela é podre, não há solução e salvação na justiça desse mundo. Então, quer dizer, o quanto você se importa com as coisas de Deus na sua vida e na vida do seu próximo, você entende? Principalmente para quem tem filho. É 24 horas de monitoramento, porque Satanás está cercando essas criaturas para terem elas para ele, você entende? E você precisa colocar ela num caminho que vai em direção a Deus, certo? Então assim, queridos, pense sobre isso, reflita. Essa é a nossa mensagem de hoje. Gostaria que você refletisse, dá para ampliar, mas vamos seguir até aqui. Dá uma pensada sobre isso e a gente pode trabalhar assuntos semelhantes a esse em outra oportunidade, ok? Fique com Deus, um grande abraço.